Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, e vamos ler daqui apenas o versículo 8. Gálatas 6, 8, diz assim a palavra do Senhor: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, colocamos diante de Ti, Senhor, nossas semeaduras. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria para escolher as sementes, e que essa semeadura, com as sementes escolhidas e direcionadas por Ti, elas frutifiquem a 100 por 1. Fala conosco no dia de hoje de modo especial, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu tenho muitas horas de escutas. E nessas escutas, a gente percebe que muitas coisas que as pessoas estão vivendo no presente momento são nada mais, nada menos do que colheitas de semeaduras. E eu não quero nem me referir agora às boas sementes que são semeadas, mas aquelas sementes malditas, guardadas a 7 chaves pelos nossos temperamentos. E essas sementes, quando lançadas, elas geram colheitas igualmente malditas. E a grande dificuldade é fazer com que as pessoas entendam esse princípio, que nós possamos refletir de forma profunda a respeito das sementes que usamos nas nossas semeaduras. Reflitamos quanto às nossas semeaduras do passado, do presente, aquelas que desejamos semear. E para quem temos semeado? Só existem efetivamente 2 campos a serem semeados: a carne e o espírito. A semeadura feita no primeiro campo faz brotar dor, sofrimento e morte. Ou seja, para a carne semeamos as sementes que o mundo oferece. São sementes de destruição e sofrimento. Seus frutos satisfazem temporariamente. São frutos enganosos, malditos. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Já aquilo que semeamos no segundo campo faz brotar vida e paz. Cabe a nós escolher onde e o que queremos colher. Para o Espírito semeamos sementes benditas que frutificarão eternamente. São sementes de vida e seus frutos glorificarão eternamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o texto diz: mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tenho meditado muito nos últimos tempos nessa questão complexa das semeaduras. E eu repito, nesta vida ou estamos arando terrenos ou lançando sementes. Resta saber que tipo de semeadura estamos fazendo. Deixe-me fazer melhor a colocação. Sempre que um campo é semeado, esse campo tem um dono. No caso aqui tratado, só há 2 donos: o Senhor ou a nossa carne, sempre insatisfeita. Isto nos leva a pelo menos 3 reflexões que não podemos perder de vista. Primeira,
A semeadura que se faz para a carne gerará frutos malditos de destruição. Mas a semeadura feita para o Espírito Santo gerará frutos benditos para a vida eterna. O que temos preferido? Quanto esforço inútil para satisfazer essa senhora tão cruel que é a nossa carne. Quanto tempo perdido em amealhar coisas que não têm peso de eternidade. Escolhas são sementes. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará, diz o apóstolo Paulo tão sabiamente. Assim, atentemos tanto para o tipo de semente usada em nossas semeaduras, quanto para o dono do terreno sobre o qual estamos efetivamente lançando essas sementes. Segundo ponto para a nossa reflexão. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E Espírito aqui com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Paulo aqui esclarece essa questão. Quem tem efetivamente o senhorio da nossa carne? Essa é uma pergunta que precisamos fazer continuamente, sobretudo em cada decisão que precisarmos tomar. É sempre oportuno meditar sobre este assunto, já falamos sobre isto tantas vezes, mas é sempre recorrente o falarmos outra vez e tantas quantas sejam necessárias, enquanto vida tivermos sobre a terra. Aí vem o terceiro ponto da nossa reflexão. E esta é uma questão que nos deve levar a refletir profundamente. Às vezes temos a impressão que os cristãos só olham para o aqui e o agora, como se fossem viver eternamente nesta terra. Em Cristo somos livres, mas nossa liberdade não é para dar lugar aos apelos carnais. No capítulo anterior desta epístola, Paulo recomenda: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E uma das coisas mais tristes que nós temos visto, sobretudo, especialmente nos últimos tempos, tempos de facilidades, tempos das pessoas darem vazão a todo tipo de inclinação, sem o menor pudor, sem cerimônia. O pior de tudo isso é vermos pessoas que andaram desembaraçadamente no caminho, pessoas que chegaram a fazer a obra de Deus e de repente voltam à prática das primeiras obras, das obras carnais. E isso tem entristecido demais nosso coração. Que o Senhor, Ele abra os olhos do entendimento daqueles que, como diz a letra do velho hino, até corriam bem, mas do Senhor longe agora vão. Que o Senhor, Ele fale aos corações, que o Senhor ministre ao espírito de cada um de nós essa palavra de vida, e que aqueles que têm se desviado do caminho voltem a Ele enquanto há tempo. E esse tempo se chama hoje. A hora dessa volta é agora, enquanto vida temos sobre a terra. Nunca saberemos quando seremos chamados desta terra. Depois que atravessarmos o umbral para a eternidade, não há mais tempo, não há mais chance. Toda chance nos é dada aqui e agora. Que
Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos corações daqueles que ouvem. E que com toda liberdade o Espírito de Deus faça as transformações que são necessárias. O que é que essa brevíssima meditação ela traz para nós no dia de hoje? Em primeiro lugar, o grande desafio do cristão é viver pelo Espírito. E só desta maneira é possível resistir às inclinações e exigências de uma carnalidade que não se converte, pelo menos não antes da segunda vinda do Cristo, quando receberemos um novo corpo, à semelhança do corpo do Senhor Jesus Cristo. E por último, fica o alerta: ainda há tempo de mudar tanto a semente quanto o campo. Fica a reflexão, que o Senhor, Ele aplique, repito, essa palavra aos corações, trazendo as mudanças efetivas que todos nós precisamos. Do lado de cada eternidade, nenhum de nós está pronto, estamos todos em obras. A gente tem repetido isso incontáveis vezes. Que o Senhor fale aos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus.